Já estamos ao vivo para mais um encontro. Toda segunda-feira, às 19 horas, estamos aqui para conversar sobre advocacia extrajudicial. Hoje vamos falar sobre documentação necessária, os documentos necessários para você realizar um inventário extrajudicial. Boa noite, Henrique. Boa noite, Eli Paulo. E a gente começa sempre os nossos encontros com uma música para já começar animada a semana. Boa noite, Carla. E aí, como é que foi o feriado de vocês? Vocês conseguiram descansar? Aproveitaram para estudar? Me digam. Boa noite, Jéssica. Hoje a gente vai falar sobre documentos para o inventário extrajudicial. Você sabe todos os documentos e por que você vai solicitar um documento específico para o seu cliente, o seu potencial cliente de inventário extrajudicial? Boa noite, Ludmila. Boa noite. Ó, minha mãe entrou, mamãe. Boa noite, Ana. Ó, Eli falou que no feriado descansou bastante. E vocês, Carla, Ludmila, aproveitaram para descansar, para estudar, para colocar em dia as aulas do IEP? Me contem. Ó, Carla falou que cuidou da saúde e estudou um pouco. Já vou desligar aqui porque eu sei como é importante os nossos encontros, como a gente precisa já ir direto ao ponto, né? Ao nosso estudo aqui, ao que a gente se propõe a abordar a temática de hoje. Então já desliguei aqui a música porque já deu para animar para essa segunda-feira aqui no Espírito Santo. Segunda-feira da semana que vem. Vai ser feriado, dia 8 de abril, mas estaremos aqui na semana que vem. Inclusive, vou receber um convidado super especial. Vou receber um convidado lá do Distrito Federal, um tabelião de notas. Não, agora deixa eu confirmar aqui, gente. É o tabelião de notas de lá, vou ele ficar aqui. Porque eu fiz o convite, a gente conversou e tá sendo uma honra recebê-lo aqui. E eu vou colocar aqui para vocês o currículo dele, só para vocês entenderem, já marcar na agenda de vocês quem estará comigo na semana que vem. É o doutor Hércules Benício. Ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Ele é tabelião titular do cartório do primeiro ofício do Núcleo Bandeirante DF, vice-presidente do Colégio Notariado do Brasil, seção do Distrito Federal, acadêmico ocupante da cadeira número 12 da Academia Notarial Brasileira e já foi procurador da Fazenda Nacional com atuação no DF. Ele vai ser o meu convidado da semana que vem, do dia 8. Como eu falei, é feriado aqui no Espírito Santo, mas o meu compromisso com você é sempre marcante. Então, apesar do feriado que teremos na segunda-feira que vem, eu estarei aqui, te espero, então, para conversar com o Dr. Hércules Benício, que eu já falei para vocês aqui o currículo dele todo. O Dr. Hércules, ele é tabelião de notas no DF e nós vamos falar sobre ITCMD. A gente vai fazer justamente esse choque, né, de realidades, vamos dizer assim, do ITCMD aqui do Espírito Santo e o ITCMD do DF. E vamos trazer as peculiaridades desses dois, do recolhimento desse imposto nesses dois locais. E esse meu convite, né, para o Dr. Hércules estar aqui na semana que vem decorreu justamente de um caso que eu estou ainda atuando, estou finalizando o inventário extrajudicial de imóvel no DF. Então, em razão dessa diferença mesmo, eu decidi convidá-lo para trazê-lo aqui para o Instagram, para a gente fazer essa live na semana que vem para falar sobre
ITCMD no inventário extrajudicial. E aí, vocês curtiram, gente, meu convidado da semana que vem? Olha, Paulo falou que também estava nas Montanhas Capixaba. Eli, você estava onde? Eu estava lá em Pedra Azul, mas acabei que eu nem circulei muito por lá não, porque estava bem cheio, né? Você estava lá em Pedra Azul? Ó, Ludmila falou que no feriado estava estudando. Boa noite, Rayane. Boa noite, Elisa, Andresa. Boa noite, Aline. Já falei para vocês, então, da semana que vem, já conversamos sobre a Páscoa. Quem quiser compartilhar o que fez na Páscoa, no feriado, se descansou, estudou, se aproveitou para colocar as aulas em dia do IAP. E hoje, gente, o nosso encontro, nós vamos falar sobre a documentação necessária para o inventário extrajudicial. E por que eu trouxe essa temática aqui para a gente conversar hoje? Em razão do nosso encontro da semana passada, que nós conversamos, e aí um ponto específico que eu trouxe sobre a questão da documentação das certidões necessárias. Eu falei assim, bom, vou destacar esse ponto das certidões e vou levar para o encontro da semana que vem, que no caso é hoje, para a gente destrinchar toda a documentação e a gente conversar sobre as documentações que vão representar um custo para o seu cliente ou não. Porque na semana passada a gente respondeu a grande pergunta, né, que o cliente te faz ali na consultoria jurídica. Ele chega e te pergunta: doutor, quanto custa para realizar o inventário extrajudicial? E aí a gente abordou todos os pontos que você precisa percorrer para levar para o seu cliente o valor de um inventário extrajudicial. E um dos pontos que a gente abordou foi justamente a documentação, na verdade, a emissão de certidões e documentação. E aí eu falei, bom, esse tópico precisa ser explorado em um encontro próprio. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre documentos importantes para o inventário extrajudicial. E aí nós temos documentos da pessoa falecida, dos herdeiros, do advogado e a documentação dos bens deixados pela pessoa falecida. Nós temos todos esses tópicos para percorrer. Vamos iniciar, porque são, como vocês viram, são muitos tópicos que a gente tem que percorrer. E aí vocês vão entender quais desses documentos representam custo para o seu cliente. E aí você vai complementar com nosso encontro da semana passada. E você vai fechar justamente todo o conhecimento que você precisa para indicar para o seu cliente o valor de um inventário extrajudicial. Para quem tá entrando agora, Lucas, Mônica, Juliana, Aline, Márcia, já anote na agenda que na semana que vem vai ser feriado aqui no Espírito Santo, mas nós teremos sim o nosso encontro. Eu vou receber o tabelião de notas do Distrito Federal, doutor Hércules Benício, que é doutor mestre em Direito, e a gente vai falar sobre ITCMD. Essa semana já devo fazer o post divulgando essa live. Aproveite para já deixar ali no post suas perguntas ou suas dúvidas, porque vamos literalmente mergulhar no ITCMD e o doutor Hércules Benício, que é do DF, vai trazer a realidade do Distrito Federal pra gente. Então vamos lá. Doutora Ana Paula entrou. Doutora Ana Paula, boa noite. Ó, semana que vem eu vou estar recebendo o doutor Hércules Benício, que é aí do DF, hein? Então vamos lá. Sobre documentos do inventário extrajudicial. Nós vamos abordar do falecido, dos herdeiros, do advogado e dos bens, ok? Então serão 4 tópicos e dentro de cada tópico a gente vai ter os subtópicos que nós vamos iniciar agora falando da documentação da pessoa falecida.
Você deve estar se perguntando, Vanessa, por que é tão irrelevante eu saber a documentação? Você ter ciência dos documentos que você precisa vai te trazer agilidade no atendimento do seu cliente, vai te trazer celeridade quando você estiver já apresentando um requerimento para o tabelionato de notas. Então, você ter agilidade e celeridade vai te representar o quê? Você conseguir finalizar o procedimento de uma forma muito mais célere e, consequentemente, em razão da finalização do seu atendimento, finalização dos serviços que você vai prestar, você vai conseguir o quê? Trazer o resultado mais rápido e, consequentemente, receber os honorários de forma mais rápida. Nós, da advocacia, em regra, quando a gente vai elaborar, realizar o inventário extrajudicial, a gente efetua uma cobrança no início do procedimento. Então, para iniciar o inventário extrajudicial, o cliente paga uma parcela e, ao final do inventário extrajudicial, você vai receber o restante do valor dos seus honorários. Geralmente, é assim que são cobrados os honorários advocatícios para o inventário extrajudicial. Então, imagina, se você não sabe quais documentos você vai solicitar ao seu cliente, você não sabe quais documentos você vai apresentar ao cartório, isso você vai te trazer o quê? Uma lentidão, porque até você descobrir quais documentos, até você passar para o cliente, e aí não vem me dizer que você vai... quando surgiu em caso de inventário extrajudicial, eu peço para o cartório uma lista dos documentos, ele vai me enviar. Olha, cuidado com essa fala. Por quê? A lista que o cartório tem nunca vai ser uma lista 100%, que vai abranger 100% das situações. Por quê? O cartório, ele não está do lado de cada advocacia, ele está do lado de lá. Ele está do lado de quem elabora as escrituras públicas, mas é você quem tem contato com o cliente. Então, você precisa ter a sua lista de documentos, seu checklist. E quem está no IEP sabe que nós temos lá no bônus Arsenal de Minutas, a gente tem um checklist documental que a gente traz ali todos a lista mesmo de documentos. E esse checklist que está disponível para os alunos do IEP, ele traz justamente os dois lados do balcão. O lado da advocacia, com a minha experiência de 20 anos de advocacia, e o lado de Nelisa Galante, com a experiência dela dentro do tabelionato de notas. Então, nós nos unimos, estamos no IEP juntas, e dentro do IEP temos o checklist documental para os nossos alunos e alunas. Vanessa, então esse checklist do IEP, ele é 100% finalizado? Ele está 100% completo? Bom, até agora, sim, está 100% completo. E aí, por que eu digo 100% completo até agora? Por quê? Pode surgir um caso de inventário extrajudicial que seja peculiar, que traga uma informação diferente, e a gente vai acrescentar um documento que até então não está previsto. Mas até agora, o checklist do IEP é o mais completo. E eu digo que é o mais completo por experiência própria de cliente que chegou para mim e falou assim: não, doutora Vanessa, a gente indo para a consultoria jurídica, eu falei assim, olha, eu vou te enviar a lista dos documentos que eu utilizo para realizar o inventário extrajudicial. E aí a cliente falou assim, não, doutora, não precisa não, porque eu já peguei o documento, essa lista de documentos do cartório. E eu falei pra ela, olha, eu tenho certeza que essa lista de documentos não é a mais completa. Eu vou te mandar a minha e depois a gente confirma. Dito e feito, eu mandei a lista pra ela e depois ela veio me falar que realmente a lista do cartório não estava tão completa como a minha lista. Então, você saber a documentação que você precisa solicitar para o cliente vai te trazer agilidade e celeridade para você, advogada, advogado, receber os seus honorários de forma mais rápida, porque você vai concluir o procedimento de inventário extrajudicial
mais rápido também. Bom, feita essa introdução, para que você entenda a relevância do tema que a gente vai tratar hoje, vamos iniciar com a lista dos documentos da pessoa falecida. Bom, primeiro documento que você precisa é um documento que vai trazer uma identificação. E aí a gente sugere a CNH do falecido. Por que a CNH do falecido? Porque ali geralmente traz tanto o CPF quanto o RG, a carteira de habilitação, ela tem essa síntese, né? Vamos dizer assim. Então, a CNH da pessoa falecida, certidão de óbito, a certidão de casamento, e você tem que observar se essa pessoa, qual o regime de bens que ela casou, se tem uma escritura de pacto antinupcial ou não, ok? Além disso, você vai trazer também as informações do cônjuge da pessoa falecida, se essa pessoa era casada, né? Se a pessoa falecida era casada. Então, você traz também a CNH da pessoa, do cônjuge da pessoa falecida. E, além disso, você precisa de elementos que vão trazer informações para você aonde essa pessoa vivia. Então, um comprovante de endereço. Geralmente é o comprovante de endereço do cônjuge, também é o mesmo, né? Da pessoa falecida e do cônjuge. Em regra, né? É o mesmo comprovante de endereço. E você precisa também do e-mail do cônjuge da pessoa falecida. Então, CNH, que traz o RG e o CPF, certidão de óbito, certidão de casamento, verificar se tem pacto antinupcial, documentos do cônjuge. A CNH também, que traz informação do RG e do CPF, profissão do cônjuge, endereço do cônjuge, e-mail do cônjuge, e também a gente vai trazer da pessoa falecida as certidões. Por que que a gente precisa das certidões da pessoa falecida? Quem tá com a gente aqui no IEP se recorda por que que a gente precisa das certidões negativas da pessoa falecida? Me digam. Boa noite, Deise. Boa noite, Silvia. Boa noite, Cássia. E aí, gente, por que que você acha que a gente precisa, nós advogados e advogadas, buscar a certidão negativa da pessoa falecida? No inventário extrajudicial, a gente vai ter que fazer o encontro de valores que essa pessoa deixou como pendência, de débitos que essa pessoa falecida deixou. Exatamente, Carla. Bingo, Carla acertou, para saber se tem algum débito para com a Fazenda Pública. Perfeito, Carla. Por quê? Se você não faz esse encontro no momento do inventário extrajudicial, você pode deixar passar algum débito e depois os herdeiros serem chamados para responder. É claro que os herdeiros respondem no tamanho, vamos dizer assim, né, da herança. Então, a depender do tamanho, né, do valor do quinhão que esses herdeiros vão receber, você vai ter que identificar a necessidade, né, a possibilidade do pagamento desses débitos. Ó, minha mãe, gente, Vânia, colocou aqui, ó, que se tiver débitos, ficarão para os herdeiros. Então, mãe, esclarecendo aqui, né, para quem não é da área do direito, como mamãe não é da área do direito, muitas pessoas se assustam e falam assim: ah, eu não vou fazer inventário porque meu pai só deixou dívidas. Meu pai não deixou nada, só deixou dívidas, e eu não quero que essas dívidas respinguem em mim. Tem gente que fala assim. E aí a gente precisa esclarecer. E até um bom conteúdo para você desenvolver na sua rede social, para quem quer ativar o V da visibilidade, esclarecer justamente essa questão. A pessoa que deixa dívidas, as dívidas
passam, né, para o herdeiro, mas na força, no limite da herança que aquele herdeiro está recebendo. Então, o patrimônio do herdeiro não vai ser atingido por uma dívida deixada pela pessoa falecida. Então, vamos supor um caso. João faleceu e deixou uma casa e deixou dívidas para com a fazenda pública, vamos supor. Só que a casa que ele deixou custa R$1 milhão. E ele deixou dívidas num valor de 200 mil reais. Quando você obtém essa informação, você, advogado que está assessorando a família, você vai fazer o encontro do bem que João deixou, R$1 milhão, com o débito que ele deixou de 200 mil reais. E vai sobrar um saldo, vamos dizer assim, para os herdeiros de 800 mil reais. Esses 800 mil reais serão objeto da partilha. Esse é um exemplo. Mas a gente também tem situações que a pessoa só deixou dívidas. Vamos supor, ela não deixa nenhum bem e deixou 1 milhão em débito. Nesse caso, a nossa orientação é que os herdeiros façam o inventário negativo, que é informar justamente que aquela pessoa falecida não deixou bens. Ela não tem bens a partilhar, mas ela deixou dívidas. Então, se o eventual credor, bater as portas, né, dos herdeiros, falou assim: olha, você é herdeiro de José, e José deixou essa dívida aqui comigo, você vai ter que pagar? Calma lá. Aí você tem uma escritura pública de inventário negativo dizendo que José não deixou bens, que tudo que você, herdeiro de José, possui é seu, você não recebeu nada de José, e isso vai facilitar a sua defesa caso algum credor de José venha querer cobrar de você. Então, uma grande possibilidade é inventário negativo. Agora, você, herdeiro, ficar de braços cruzados porque a pessoa falecida deixou débitos, não é a melhor saída. Você precisa procurar uma assessoria, procurar um especialista em inventário extrajudicial, para analisar o seu caso e ver qual é o tipo de situação que você se encaixa. Eu nunca fiz inventário negativo, tenho que confessar aqui para vocês, mas nós sempre, orientamos já alguns alunos a atender clientes que precisavam realizar o inventário negativo. Então, é uma solução super importante e uma solução que tem que ser aplicada por você que está se especializando ou que já é especialista em inventário extrajudicial, está aqui comigo para, como diz ele, Paulo, para afiar o machado, não é, Eli? Então, vamos continuar. Certidão negativa. Quais certidões negativas você tem que procurar da pessoa falecida? Bom, certidão negativa municipal, onde a pessoa morava, estadual, federal, trabalhista. Verificar também a certidão negativa conjunta de débitos relativos a tributos federais, dívida ativa da União. A gente também vai solicitar ao tabelionato uma certidão de indisponibilidade para verificar que não tem nenhum bloqueio no CPF da pessoa falecida. Asterisco agora, alerta, porque nem todo advogado tem esse conhecimento. Você pode também solicitar uma certidão negativa de protesto para verificar se aquela pessoa também, o CPF dela não tinha qualquer restrição no que tange a protestos. É bem interessante também essa busca. E é claro que para você realizar o inventário no extrajudicial, a gente também vai precisar apresentar uma certidão que você obtém na SENSEC, que é uma certidão negativa de testamento. SENSEC, primeiro com C, depois com S, ok? Essa certidão que você obtém
na internet, você vai verificar que aquela pessoa não deixou testamento, e aí você tá indo pro extrajudicial. Agora, se a pessoa falecida deixou o testamento, porque muitas pessoas fazem, né, a escolha de procurar o tabelionato, procurar uma assessoria jurídica, lavra uma escritura pública de testamento e não comunica para ninguém da família. Quando a pessoa falece, é feita essa busca e descobre que ela deixou um testamento público. E, Vanessa, esse testamento ele vai inviabilizar a realização do inventário de partilha no extrajudicial? Quem tá com a gente aqui no IEP sabe que a gente já vê uma tendência de alguns tabelionatos realizarem a escritura de inventário de partilha, mesmo existindo testamento. Nós temos uma previsão dizendo que a gente, em regra, para casos de testamento, a gente precisa primeiro passar por uma ação judicial de confirmação de testamento. Mas a gente já vê uma mudança em alguns tabelionatos que já estão aceitando realizar o inventário extrajudicial mesmo existindo testamento. A gente tem aqui, deixa eu procurar aqui especificamente, eu entrei aqui aqui, ó, no artigo 21 da resolução 35, que é a resolução que trata do inventário extrajudicial, e aí é importante a gente reforçar, né, que no ano passado a gente teve a edição do Código Nacional, né, de Normas. Esse código pelo CNJ, ele uniformizou vários procedimentos, mas o inventário e partilha continua na resolução 35. Então você que tá aqui, que já tá no IEP, ou você ainda não está no IEP, está pensando em iniciar o estudo sobre inventário extrajudicial, você precisa se familiarizar com a resolução 35 do CNJ, que é a resolução que vai pautar a sua atuação no inventário extrajudicial. E aí, quem faz a opção, né, de nichar para atuar com o inventário extrajudicial, além da resolução 35, a gente tem uma série de normativas que você precisa conhecer. Tanto que um dos primeiros módulos do IEP a gente fala justamente sobre essa necessidade de você conhecer as normativas do extrajudicial referente a inventário extrajudicial. A gente elenca quais são essas normativas, porque para que você não pense que só com o seu conhecimento da faculdade vai ser suficiente, porque não é suficiente. Nós na faculdade de Direito, a gente não aprende a trabalhar no extrajudicial, a gente não aprende a realizar o inventário extrajudicial de forma adequada, pensando numa solução mais adequada para o nosso cliente no que tange a partilha, no que tange um eventual planejamento sucessório, no inventário extrajudicial. Então, são muitas nuances que você precisa conhecer. E aí a gente vai, obviamente, quem é do direito, a gente vai procurar fonte nas normas, nas regras, né, que vão dispor sobre o procedimento que a gente vai trabalhar. E é claro que você, na lida mesmo, né, na sua advocacia prática, e aí você que não tem a prática, vai procurar grupos que vão te dar as mãos, né? A gente tem o Clube IEP, a gente tem a Comunidade Domínio Extra, que nós estamos sempre juntos pra gente justamente levar pra você a prática que você muitas vezes não vai ter. Talvez você acabou de sair da faculdade, você está se sentindo inseguro em como atuar com o inventário extrajudicial. O nosso objetivo é justamente esse, levar para você aquele conhecimento verticalizado de forma estratégica para que você possa
ir direto ao que interessa. Porque aqui na internet, e aí hoje a gente tem tanta informação, né? E a gente pode... Eu vejo muitas pessoas se perdendo em tanta informação que você encontra na internet, e aí a pessoa não consegue ser produtiva, a pessoa fica ali horas e horas e horas rodando a internet, procurando conteúdo. A gente precisa ter muita cautela. Qual tipo de conteúdo você vai acessar? Será que essa pessoa que está te passando conhecimento é a pessoa que realmente estudou, que realmente tem a prática, vivência naquela área que ela está te passando informação? Então a gente precisa tomar muito cuidado sobre essa busca de conhecimento, né? Que hoje está tão... a gente vê tantas fácil acesso, né? Hoje a internet ela traz essa possibilidade de fácil acesso ao conhecimento, mas a gente tem que ter muita cautela e procurar verticalizar o conhecimento com pessoas que tenham realmente essa bagagem para te proporcionar a prática, o conhecimento, a vivência que você procura. Pessoal, ultrapassado o primeiro bloco, né, de documentos, que a gente está falando da pessoa falecida e trouxemos também o cônjuge, a gente vai falar sobre herdeiros. Asterisco agora para você. Você precisa procurar ou você precisa obter certidão negativa de herdeiro? Alguém aí já fez inventário e procurou certidão negativa dos herdeiros? O que vocês acham? Sim ou não? Certidão negativa dos herdeiros. Paulo tá aqui comigo. Mas quem? Carla. Carla colocou aqui não. Certidão negativa dos herdeiros não. Mas quem? Quem vai concordar com Carla ou vai discordar? O que vocês acham, hein? Vou falar pra vocês, gente. Certidão negativa dos herdeiros é bem vivência da advocacia, hein? Paulo falou, já pesquisou. Vamos ver se Paulo já pesquisou pelo mesmo motivo que eu já pesquisei. E aí, é bem interessante porque quando você vai pela lógica, né, assim, Bom, Vanessa, você falou que os herdeiros, você não precisa preocupar porque os herdeiros não vão responder pelas dívidas deixadas pela pessoa falecida. Então, qual seria o motivo de pesquisar certidão negativa dos herdeiros? Olha que interessante, gente. Eu sempre conto desse caso, né, desse inventário extrajudicial, que a gente lidou lá no escritório com colaterais, e eram mais de 30 colaterais na época, porque tinham irmãos pré-mortos, e a gente teve que chamar os sobrinhos, enfim. A pessoa falecida, Paulo colocou, pesquisou, em razão do regime de bens de uma das herdeiras. Interessante, Eli. No meu caso, não foi por isso, tá? Mas eu vou contar aqui pra você por que eu pesquisei. Essa pessoa falece, por isso que eu falo, gente, inventário extrajudicial, cada caso é um caso, e você precisa estar, atento, atenta, para que não escape nenhum detalhe. E aí, por isso que a gente tem, por isso que eu fico assim, igual eu compartilhei uma mensagem, um depoimento de 1 ano atrás sobre a comunidade Domínio Extra. E toda vez que eu paro para pensar na grandiosidade da comunidade Domínio Extra e na grandiosidade do Clube EP, eu chego a arrepiar, porque quando eu criei, né, a primeira comunidade foi a Domínio Extra, que já vai fazer dois anos, foi 2024, 2023, que foi em 2022 a comunidade Domínio Extra. Quando eu criei a comunidade Domínio Extra, eu não pensei eu nunca tinha imaginado que fosse chegar na proporção que ela é hoje.
E o Clube EP da mesma forma, a gente tem uma ideia, né, e coloca ela em prática, e quando a gente vê o resultado chegando, é muito impressionante. E essa questão de você ter a vivência e compartilhar a vivência da sua advocacia na comunidade Domínio Extra e no Clube EP é justamente isso. Por quê? Não tem como você sozinho, sozinha na sua advocacia, abraçar todas as possibilidades. Então, se você está com um caso concreto de um inventário extrajudicial e você tem alguma dúvida, será que eu tiro a certidão negativa do herdeiro, por exemplo? Coloque lá no Clube EP, coloque na comunidade Domínio Extra, porque a gente vai ter essa troca de quem talvez já passou por essa experiência como eu. E a gente vai literalmente dar as mãos e vamos seguir juntos com você. Esse caso que eu trabalhei, que eu solicitei a certidão negativa dos herdeiros, foi um caso de inventário extrajudicial com 30 herdeiros, que era uma herança, né, chamando os colaterais, porque a pessoa falecida não tinha herdeiros necessários. E quando eu me deparei com esse caso, eu falei, calma lá, gente. A pessoa falecida deixou um bem imóvel. Quando eu fui para os herdeiros, comecei a olhar e eu vi que vários herdeiros não tinham certidão negativa, não tinha. Eu falei, calma lá, pausa. Esse bem imóvel não tem como ficar em condomínio com 30 pessoas. Vai inviabilizar o exercício do direito de propriedade. Imagina 30 pessoas em condomínio e essas 30 pessoas ainda herdeiros com certidão negativa ainda pendente. E aí a gente pensou numa estratégia para que esse bem imóvel não fosse colocado em condomínio. Então a gente pensou uma forma, e aí a advocacia estratégica é justamente essa, de você pensar soluções que fujam da caixinha, para que a gente pudesse fazer o inventário no extrajudicial. Então, a busca por certidão negativa de herdeiros não vai estar no checklist do cartório quando você solicitar. Mas, ao mergulhar no caso concreto desse inventário que você está tratando, talvez você vá solicitar certidão negativa para talvez ajuizar uma ação de alvará pedindo a venda desse bem imóvel, para talvez pegar esse quinhão desse herdeiro que você não obteve certidão negativa e fazer uma quitação para ele desse valor, dessa venda desse bem. Olha só quantas possibilidades. Então, a advocacia precisa utilizar isso aqui para levar a melhor solução para o cliente. Cada caso tem que ser estudado com detalhes, porque é assim que a gente vai levar a melhor solução para o nosso cliente. Então, Carla, a resposta não é a primeira que vem à nossa mente, né? Mas no inventário extrajudicial, nem sempre a resposta mais lógica é a resposta certa. Então, vamos nos atentar para esse raciocínio que talvez a gente tenha em razão da nossa vivência no Poder Judiciário. No extrajudicial é diferente. A forma de pensar é diferente, então a gente tem que estar atento a essa forma de pensar diferente. E eu vou te dizer, Carla, quando você inicia sua atuação no extrajudicial, aos poucos essa nova forma de pensar vai se tornando mais natural. Então não se preocupe agora pela sua resposta de não negativa, porque é justamente esse seu compromisso de estar aqui comigo, por exemplo, toda segunda-feira, de estar com a gente no IEP, é que vai trazer para você a transformação da sua mentalidade do Poder Judiciário para uma mentalidade pensando no extrajudicial. Então, dos herdeiros, em regra, a gente vai pedir o quê? CNH, certidão de casamento, pacto antinupcial. Se a pessoa nunca foi casada, certidão de nascimento. Além disso, se a pessoa for casada, você vai para os documentos do cônjuge também. Lembrar sempre do e-mail, endereço eletrônico, precisa solicitar.
você vai pedir para eles informarem profissão, um comprovante de residência para você colocar o endereço. E lembrando que se a pessoa se declara, né, solteira, aí você vai pegar a certidão de nascimento e você tem que colocar aquela declaração se ela declara viver em união estável, sim ou não. Se declarar viver em união estável, você tem que trazer as informações do companheiro ou da companheira. Viver em união estável não altera o estado civil, tá, gente? A pessoa é solteira, mas declara viver em união estável. Bom, o que você, advogado... Então, a gente passou pelos falecido, cônjuge do falecido, herdeiros do advogado. A gente vai precisar, né? O que você vai precisar apresentar para o tabelionato? A sua OAB, também seu endereço, o e-mail, e você vai ser responsável por elaborar o requerimento. Agora, se tiver dúvidas desses tópicos que a gente passou, coloque aqui no chat, ok? Dos bens, a gente tem uma lista bem interessante. Por quê? A lista dos bens, ela vai ser aquela lista que vai trazer o respaldo para você elaborar o requerimento, para você pensar no plano de partilha. Então, a documentação tem que estar toda certinha dos documentos, dos bens, ok? Vamos lá. Dos bens, a gente pode elencar em blocos, né? Dos bens imóveis urbanos, o que a gente vai precisar? Certidão de ônus, carnê do IPTU, certidão negativa de tributos municipais. Se estiver em condomínio, declaração de quitação da taxa condominial. Atenção! Quando você pega essa declaração de quitação de taxa condominial, geralmente o síndico que vai ali assinar. Você tem que ter o reconhecimento de firma do síndico e você também precisa daquela ata que elegeu aquela pessoa como síndico, para você comprovar a legitimidade, né, daquela pessoa de estar assinando ali aquele documento de quitação, de nada consta, né, do condomínio. Para quem vai se deparar com um inventarista judicial que tem bens imóveis, atenção, não solicite logo de cara a certidão de ônus, porque em regra essa certidão de ônus é uma certidão que vai representar um valor mais alto para o seu cliente. Uma sugestão é você solicitar uma visualização da matrícula. E aí, Vanessa, a visualização da matrícula, ela não vai representar tanto um valor tão alto para o cliente, em regra custa 20 e poucos reais, e você já vai conseguir verificar a situação daquele bem imóvel. Será que aquele bem imóvel ele tem alguma indisponibilidade? Será que ele está todo livre, desembaraçado, para você levar esse bem imóvel para a partilha? Então, a visualização de matrícula traz todas essas informações e você não vai trazer nenhum ônus para o seu cliente muito caro, né? Logo no início do procedimento. Porque pode ser que você, dependendo do caso do inventário extrajudicial que você está trabalhando, você demore algum tempo para fazer esse levantamento documental. E se você tirar logo de cara a certidão de ônus, essa certidão pode vencer e você vai ter que tirar outra certidão de ônus. Então, a minha sugestão é não tire logo a certidão de ônus. Só se de repente o cliente já tem uma certidão de ônus que ele tirou há pouco tempo, aí você já consegue ver que ele não tem nada, aí você logo de cara, com o requerimento já adiantado, tira a certidão de ônus para levar para o tabelionato. Mas a princípio, vá pela visualização de matrícula, que vai resolver a sua necessidade, né, de busca de informações e não vai representar tanto custo para o seu cliente, ok? Bom, além dos imóveis urbanos, a gente tem imóveis rurais.
E aí, imóveis rurais é bem interessante porque a gente tem alguns documentos que são próprios somente dos imóveis rurais. Quem tá com a gente no IEP, lá no Arsenal de Minutas, a gente separou justamente os dois blocos, né? Imóvel urbano e imóvel rural. E a gente trouxe os documentos que você vai solicitar para o cliente de imóvel urbano e imóvel rural, para que você também, caso você nunca tenha feito inventário extrajudicial, você tenha acesso também a esses documentos que são bem diferentes, imóvel urbano e rural, você vai ver lá e você já visualize como que é, por exemplo, um certificado de cadastro de imóvel rural, que é o CCIR. Como será que é esse documento? Lá você vai verificar dentro do IEP, no Arsenal de Minutas, e aí quando você se deparar com o CCIR, você já vai saber como ele é, quais são as informações que tem nele, para que você não se sinta perdido ou perdida, ok? Então, imóvel rural, a gente tem mesma coisa, certidão de ônus, a gente precisa de uma cópia autenticada da declaração de ITR ou uma certidão negativa de imóvel rural emitida pela Secretaria da Receita Federal. A gente tem que ter o CCIR, que é expedido pelo INCRA. Então, toda essa documentação de imóvel rural. Se for empresa, a gente precisa da certidão da junta comercial, estatuto ou contrato social, balancete patrimonial da empresa, porque não vai ser no balancete patrimonial que você vai verificar o valor das cotas que a pessoa falecida possuía. E aí a gente também pode se deparar com pessoas que tinham patrimônio digital, que deixou bens digitais. Por exemplo, conta em plataformas digitais. Hoje em dia a gente tem pessoas que monetizam o YouTube, o Instagram, pessoas que muitas vezes não monetizam o YouTube nem o Instagram, mas utilizam o YouTube como arquivo de memórias fotográficas. Então você pode se deparar com uma pessoa que deixou bem digital. Olha que interessante. Você já perguntou para a família que você está atendendo se a pessoa falecida tinha bens digitais? Criptomoedas, milhas aéreas, gente, milhas aéreas hoje em dia valem muito dinheiro. E tem pessoas que têm milhas aéreas. Você pode colocar dentro do inventário extrajudicial. Ó, mamãe tá falando aqui, é muito trabalho, e é mesmo, mãe. Mas é um trabalho apaixonante, que quando você gosta, né, do que você faz, o trabalho não é trabalho, né? Essa palavra que às vezes a gente que é utilizado com uma carga negativa, né? A gente tem o nosso trabalho como prazer, como forma de você ajudar as pessoas, como forma de você levar a melhor solução, levar solução e não problema para as pessoas. Então, esse é o sentimento que a gente tem quando atua no extrajudicial, quando a gente atua levando resultado para os clientes. Bom, então, diante desse rol de documentos, que até bens digitais a gente abordou, eu quero saber, você aqui já tinha pensado em toda essa documentação? Algum ponto novo para você hoje, aqui nesse nosso encontro, acrescentou para sua advocacia? Conte aqui para mim nos comentários, eu quero muito saber. E eu já tô aqui preparando já para o nosso próximo encontro na semana que vem, que vai ser maravilhoso. E a gente precisa também conhecer, né, o ITCMD do estado que você vai trabalhar, do bem imóvel que você vai levar para o inventário, para que você entenda como cada estado tem um regulamento próprio, como você precisa conhecer justamente os sistemas que são bem diferentes de um estado para o outro. Ó, Paulo falou que já teve vários insights no nosso encontro de hoje. Que bom, Eli! Fico muito feliz pelo seu comentário, pela sua presença aqui, todo mundo que esteve aqui hoje. E eu quero que você, se você lembrar de alguém, a gente tem essa dinâmica, né, de colaboração no extrajudicial. Então, se você se lembra de alguém
que às vezes está insatisfeito, insatisfeita com o Poder Judiciário, que precisa conhecer o extrajudicial, convida essa pessoa para estar com a gente na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, às 19 horas, aqui no Instagram. Vai ser muito bom receber você novamente aqui e o seu convidado, a sua convidada, para a gente mergulhar na advocacia extrajudicial. Então, em resumo, hoje conversamos sobre os documentos para inventário extrajudicial, elencamos os bens da pessoa falecida, do cônjuge, dos herdeiros, do advogado e dos bens, e dentro dos bens separamos imóveis urbanos, imóveis rurais, bens, pessoa jurídica e também bens digitais. Abordamos todo esse rol, né, de documentos. E eu já quero deixar aqui então o convite para você estar comigo na semana que vem. Receberemos um tabelião de notas do DF e vamos conversar sobre ITCMD. Muito obrigada pela sua presença. Uma maravilhosa semana. É sempre muito bom começar a minha semana aqui com você. E te espero na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.